Olá, pessoal! Eu sou Elaine Carneiro Eu sou Rosiane Oliveira. e, finalmente, depois de um bom tempo, nós estamos de volta com a nossa série Os Arquétipos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Para quem não estava acompanhando antes da gente fazer uma pausa, essa é uma série onde a gente vai avaliar as 22 cartas maiores do tarô, que na verdade elas contam a história da vida humana e como que a gente reconhece e usa a sabedoria dessas cartas, desses arcanos maiores, que é chamado ou arquétipos, na nossa vida diária. Então já tem um conteúdo bem legal. A gente já gravou 10 cartas, hoje vai ser a 11ª, então a gente está bem na metade dessa série. E sincronizou, né, de momentos da nossa vida de necessidade de pausa, que sincronizou com o inverno, sincronizou com algumas coisas, alguns aspectos das cartas. Então, a Rose pode falar por si só, ela precisou se afastar um pouco, né, amiga? Precisei viver o meu inverno, me recluir, reclusão, autoanálise, mudar até o visual. Começou tudo junto. Como fala, as pausas para perceber quais são os próximos passos, o que realmente é para ser. Então, foi muito importante esse momento. E foi importante porque daí a gente volta com uma outra energia, de uma outra forma, né? Então foi muito importante essa pausa, né? Então a gente vai comentar depois sobre isso, né, na carta que a gente vai falar hoje, do quão é importante se permitir esses momentos e se sentir merecedor para poder fazer isso, né? Sim. Foi tudo muito orgânico e visceral. A Rose, ela se afastou. Eu ainda fiz, né, um conteúdo somente eu. E que foi a carta da Roda da Fortuna, e depois a minha vida virou uma Roda da Fortuna. Que a Roda da Fortuna é uma energia arquetípica onde mudanças repentinas e inesperadas chegam e você precisa aprender a lidar, né? São os altos e baixos da vida. E aí aconteceu algumas dessas mudanças que de alguma forma me pediu atenção para tomar conta de outras coisas. E aí a gente estava conversando aqui antes de gravar que sincronizou com o inverno, né? Como se fosse o inverno é aquela estação onde o que precisa morrer, acabar, finalizar, realmente se intensifica e nós vivemos esse movimento, mas o projeto aqui era algo que tanto eu quanto ela, né, independente da gente estar juntas ou não, a gente tinha em mente de dar continuidade mesmo. E ok, a gente está feliz. Dito isso, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Como vocês podem ver aqui, ó, eu estou aqui com a representação da Carta da Justiça, que é o arcano que nós vamos falar hoje. Então, a gente sempre deixa aqui para vocês a representação da carta maior, para que a gente possa analisar o simbolismo e como que a gente reconhece esses aspectos na nossa vida diária. E Compartilhar a tela com sincronizou vocês. com a primavera e também com a astrologia, né, com o signo de Libra, né? Tá dando para ver aí, amiga, a carta? Sim, Ok. Vamos lá. Nós sempre convidamos vocês a sentirem como é contemplar a carta, né? Quais as emoções que vêm, quais os pensamentos que vêm, qual o impacto, somente de olhar, sem a gente falar nada. E a gente costuma dizer que no tarô, realmente, o poder das imagens já é uma medicina, né? Já vai operando ali há algumas transformações e cada arcano tem a sua identidade, tem a sua energia própria. Bom, acho que já deu para sentir um pouquinho aí. É, Na maioria dos decks que nós chamamos, que são os baralhos que são feitos por artistas diversos, a Carta da Justiça, ela é meio que universal, assim. Então, basicamente em todos, vocês vão encontrar a justiça sendo simbolizada aí pela espada, pela balança, por esse rosto imparcial.
né, da pessoa, seja, normalmente é uma figura feminina, mas tem essa energia de imparcialidade. E o que é importante a gente considerar aqui é na Carta da Justiça, primeiro de tudo, aqui é especialmente a balança, né? Então, a Carta da Justiça é um arquétipo super conhecido. Na nossa justiça tradicional, como a gente está vendo aqui, ela realmente tem esse simbolismo da balança, especialmente da balança, às vezes da justiça ser cega, né? Mas essa justiça aqui de cega não tem nada, ela é bem presente. Ela é bem atenta, né? Bem posicionada. Então, ok. A balança aqui está simbolizando muito a medida com a qual a gente vai avaliar uma situação. E no caso da Carta da Justiça, quando a gente remete ao símbolo da balança, a gente vai se perguntar aqui: o que é justo para mim e o que eu mereço dessa situação? Não, o que eu mereço para minha vida, o que eu mereço dessa situação. Então, quando esse arquétipo está sendo aflorado na nossa vida, a primeira coisa que você precisa fazer é essa medição. Então, por isso que a balança é super importante, essa medição para saber se aquele aspecto tá desequilibrado, normalmente está com algum desequilíbrio, né? E aí você vai entender qual é o eixo, né? Qual é o caminho do meio dessa situação na qual você quer resolver. Né? E para isso você precisa se conectar com um sentimento de imparcialidade ou, se a gente for chamar de emoção, de um sentimento de serenidade e realmente tender ali mais para o lado da racionalidade. Você vê que o rosto dela está racional. Porque se a gente estiver muito emocional, muito envolvida com a situação, a gente não consegue ter o discernimento do que é justo e do que a gente merece. Então, por isso que ela tem esse rosto assim mais sereno. E também um aspecto muito que está sempre nas cartas da justiça é a espada, né? Ela simboliza esse corte depois que você viu o que está em desequilíbrio, né? O que está em desarmonia, você fazer esse corte, esse limite. A espada também ela é muito importante para simbolizar isso, né? Em que aspecto da vida você está permitindo mais, né, do que deveria, né? Perfeitamente. E a espada também, ela tem muito esse simbolismo de. Ela é como se fosse a sentença da situação. Mas antes, né, de usar a espada, você mede. E a espada também ela tem uma energia aqui de dar limites e dar a sentença da situação. E essa, ao mesmo tempo que você delimita a situação ali, né, libera os excessos para achar esse caminho da imparcialidade, o caminho do meio da justiça, a espada, o simbolismo da espada também, quando você traça um círculo em volta da situação, é como se fosse uma proteção também. E tudo que vai ultrapassar aquela medida protetiva, né, tem uma nomenclatura até parecida com a justiça tradicional. Você vai cortar. Então, outra coisa também que a gente vai ver nas palavras-chave é que precisa esse racionalismo aqui da Carta da Justiça, justamente porque ela é uma carta de posicionamento e assertividade. Então, se você estiver muito emocional, você não vai conseguir sustentar essa postura. Tem algo mais, amiga, que você quer trazer da simbolismo? Ela não coloca a sensibilidade, o emocional sensível para resolver nada, né? Colocar primeiro, respirar, colocar neutralidade para poder enxergar aquilo que realmente precisa, senão fica Isso. parcial, né? E Vai dentro, tomar uma medida a mais do que de um lado que o outro, né? A Uhum. balança vai ficar em desequilíbrio, né? E dentro desse simbolismo aí, o que está representando essa imparcialidade que a Rosa está falando é essa cor branca que ela está usando aqui, ó. Então, essa cor branca está representando essa neutralidade para que ela consiga um senso responsável de decisão. Outra vez, um último elemento para a gente olhar aqui é as colunas. Essas colunas também elas estão representando essa imparcialidade. Essas colunas estão bem conectadas à balança. Que dá sustentação, né? Até porque
uma ação que precisa ser feita para corte, ela precisa ter uma sustentação, né? Então, é forte isso, né? É uma decisão realmente com força, né? Agora a gente vai seguir, né? Como que a gente reconhece, então, esse arquétipo tão necessário, tão poderoso, né, na nossa vida diária? Eu diria que ele é necessário, poderoso e sábio. Acho que três coisas, assim. Então, aqui a gente vai aprender a reconhecer se essa energia da justiça está em equilíbrio na nossa vida ou se ela está alinhada, né? Se ela está, de alguma forma, no seu aspecto sombra. Então, tem umas palavras-chave que a gente já citou na simbologia, que tem, elas são bem, elas se conversam bastante, elas são quase sinônimas, eu diria assim, em se tratando de carta da justiça, né? Então, tem o equilíbrio e a estabilidade, que é justamente essa busca, esse cerne dessa carta, né? Então, a carta da justiça, seja lá qual for a situação, seja uma situação pessoal ou uma situação maior, ampla, né? Que envolve um grupo que você precisa ali achar um caminho, o cerne é você achar um equilíbrio e uma estabilidade dessa questão. E esse equilíbrio, essa estabilidade você alcança muito quando você entra em alinhamento entre dois ou mais lados, né? Porque a Corte da Justiça, ela sempre vai ter ali mais de um aspecto para você levar em consideração. Então, você precisa achar esse alinhamento. Aí, uma vez que a gente encontra esse alinhamento, como eu já disse para vocês, ali você vai dar os limites. Então, dar limites é algo intrínseco à Carta da Justiça. Então, dificilmente vai acontecer uma situação na sua vida que está pedindo justiça. Dificilmente não, não tem como você não dar limites, né? Se algo está pedindo justiça na sua vida, significa que você precisa limitar algo que está, de alguma forma, passando do ponto. Então, dar limites está intrínseco. E aí você pode se perguntar o que na sua vida está transbordando, né? O que na sua vida já não dá mais para sustentar, está realmente precisando desses limites, né? Primeiro dessa balança da justiça e depois da espada, né? E esses limites você alcança com um posicionamento, né? Na verdade, dar limites e posicionamentos estão bem alinhados aqui, né? Então, quando você descobre na sua vida o que é que está exagerado, o que é que está precisando de equilíbrio e alinhamento, para que isso se vá para o campo da ação, você precisa se posicionar, precisa verbalizar ou, de alguma forma, expressar esse limite, que é o posicionamento. Outra palavra-chave é imparcialidade. Então, para que realmente você entre na essência e na luz da Carta da Justiça, você precisa avaliar os prós e contras de todos os lados da situação, né? Que é para que você realmente consiga decidir e trazer essa energia com integridade para sua vida, né? Então, essa imparcialidade está bem conectada. Essa retidão é justamente essa capacidade de avaliar todos os lados, para que você realmente não tire a sua autorresponsabilidade da situação. Então, a carta da justiça inclui uma autoavaliação muito forte sobre o seu comportamento, né? Não, e aí você precisa dessa virtude da retidão, para você, não, aqui, por mais que eu esteja buscando justiça, a minha cota de responsabilidade é X, né? Você precisa dessa retidão. E essa energia na nossa vida, ela é muito necessária justamente por trazer a gente para cá, ó, para o comprometimento. Então, tem todo um caminho, né, que a Carta da Justiça percorre, que é realmente entender o que é que está exagerado, entender o que precisa de alinhamento, o que precisa de ajuste, realmente estabelecer o limite, se posicionar. Mas aí, como é que você mantém esse novo posicionamento, eh, essa nova decisão na sua vida se comprometendo? Então, quando você está alinhada com a Carta da Justiça, você não só reconhece o que está desalinhado, não só dá o limite, como você mantém, né? Então, o comprometimento e a firmeza, eu diria que andam juntos ali. Na verdade, o comprometimento traz firmeza para você sustentar aquele posicionamento ali que você encontrou, né, da situação. E claro que isso tudo vai trazer autorrespeito, que essa
A avaliação está muito conectada ao seu merecimento. E a Carta da Justiça, como ela envolve a responsabilidade, ela também ali vai te trazer, quando você aciona a força da justiça da luz na sua vida, ela vai te trazer uma colheita. Às vezes essa colheita é justa e alinhada, às vezes não é que é justa e alinhada, tudo vai ser justo, na verdade. Às vezes essa colheita vai ser com flores e frutos, às vezes vai ser uma colheita que não vai ser tão flores e frutos assim. E vai depender muito da sua autorresponsabilidade de como foram as suas ações. Então, faz parte da vida, né? A gente semeia, a gente planta e a gente vai colher. Só que aí, quando você faz essa colheita a partir desse caminho de retidão, de alinhamento, normalmente é uma colheita positiva, né? Que você recebe, uma colheita benéfica. E aí, agora a Rose vai trazer um pouquinho do lado sombra, né? Quando essa energia está distorcida na sua vida, né? Sim. Então, esse é também um arquétipo que a gente utiliza, que além do. Porque o tarô ele também é arquétipos, né? Então, assim, trazer para a vida, né? Para o nosso dia a dia. Injustiça, né? Que é uma palavra-chave da sombra. A injustiça é quando está em desequilíbrio na balança, né? Então, você precisa analisar sua vida naquilo que está em desequilíbrio. Porque quando a gente traz esse desequilíbrio, é injusto para sua vida você continuar dessa forma. E isso também se transfere para outros aspectos da tua vida, para outras pessoas que se conecta com os exageros, né? E a injustiça também é algo em que esse desequilíbrio também, porque a injustiça vem da palavra justo, ou seja, não está justo em algo ou em alguém que você está causando isso, né? Principalmente em si mesmo, né? Que isso se reflete para o mundo. E os exageros, que também se conectam com a palavra vícios, maus hábitos, né? É você também não conseguir dar esses limites, né? É não conseguir enxergar que isso está em exagero. Então, muitas vezes você está passando por alguma situação em que você não está enxergando que está tendo esse exagero, mas às vezes seu corpo mostra. A gente tem as doenças psicossomáticas, que começam no emocional, depois vai para o corpo. Então, nosso corpo está falando o tempo todo, né? Não tá legal isso, uma dor de cabeça, ou alguma uma discussão desnecessária por coisas mínimas com as pessoas. Então, são coisas que mostram que algo não está em equilíbrio. É, irresponsabilidade. Você levar isso, né, esses aspectos na sua vida que estão lá do sombra, não estão agradáveis, você levando com a barriga, protelando, postergando, né? Tipo, uma hora eu vejo, a sua saúde mental, saúde física, você fica levando essa irresponsabilidade, a conta chega. Uma hora tudo vai chegar, né? Assim como a colheita tá ali no lado luz, ela vai também ter na colheita no lado sombra. E ela não é fácil essa colheita do lado sombra. Por quê? Porque muitas vezes você deixa chegar num ponto, né? Nós seres humanos, quem nunca fez isso, né? Chega num ponto em que não dá mais. Não tem. Você tem que parar e olhar. Mas antes que isso aconteça, você pode ter essa autorresponsabilidade e dizer assim, ok, não tô legal, não tô bem, vou pedir ajuda, vou buscar ajuda, ou no que eu posso organizar. Uhum. E muitas vezes as pessoas falam, começa arrumando tua casa. E aí a gente pensa, não, a casa? Sim, começa a arrumar tua casa, arrumar uma coisa aqui e ali. E aí você começa a pensar, poderia estar fazendo assim, poderia tomar essa atitude. Ou, né? Então, são coisas, são âmbitos na nossa vida que são simples, mas que fazem a diferença. E a gente, um dia após o outro, a gente vai fazendo essas mudanças. Porque a gente traz tudo isso, né? O nosso objetivo do tarô aqui no nosso canal é trazer para o nosso dia a dia o que pode ser colocado, né? Desonestidade, né? Desonestidade começa por si mesmo, dizer que está tudo bem, não está. Desonestidade com as pessoas, né? Então, você tomar ações em que você sabe que não vai te beneficiar ou não vai beneficiar o outro.
Então, isso é desonesto, né? Isso é um desequilíbrio e que está conectado com corrupção, né? Corrupção são coisas ilícitas e isso gera também desencadeia muitas questões muito desagradáveis, né? Que não são nem um pouco equilibradas. E a negligência é tal da negação. Né? Não, não está acontecendo isso, o que eu estou fazendo está certo, e está às vezes machucando pessoas, se machucando, e isso também é uma forma de desonestidade, né? E negligência é negação, né? Negar aquilo que está acontecendo, né? E quantas vezes a gente nega, né? Nega que não tá bem, nega que as coisas não estão bem, nega que precisa fazer alguma mudança, né? Porque a vida, ela é um constante movimento, né? A sabotagem tá junto com a negligência, né? De negar aquilo. E a sabotagem mesmo você sabendo que tem algo para ser feito, você diz assim, eu acredito que eu posso fazer um outro momento. Esse não é o momento perfeito, não é o melhor momento para fazer isso aí. Então você vai se sabotando, dizendo, não, fica buscando a hora e o momento perfeito. Isso também nos relacionamentos. Eu não vou ficar com tal pessoa, porque eu tô buscando a pessoa ideal, linda, maravilhosa, príncipe encantada, princesa encantada. Ou quando eu tiver muita grana na minha conta bancária, vou realizar tal sonho na minha vida. Então a gente vai se auto-sabotando com desculpas. E aí a balança fica pesando, né? E eu posso acrescentar que essa sabotagem, muitas vezes, você já passou pelos processos iniciais da luz da justiça, que é você já sabe o que você merece. Você até já tem uma noção de limites ali, mas você não coloca na ação. Isso, Só já tem a consciência do que é necessário fazer, de como se posicionar, mas você não consegue colocar no campo da ação. Óbvio, né, que quando se a gente for levar para uma abordagem terapêutica, muitas vezes tem algum mecanismo de proteção na sabotagem, que muitas vezes em terapia a gente pode olhar e resolver, mas ela é bem, uma sombra bem comum até, eu diria, né? Acho que muitas pessoas se reconhecem. Vai ter alguma coisa que a gente deixa para depois, mesmo sabendo o que está fazendo. isso. E às vezes a gente até acaba colocando justificativos. Ah, mas esse é o jeitinho brasileiro. Deixar tudo para a última hora é um exemplo. Mas por quê? Para quê? Né? Ah, é bom às vezes, a gente se esconde muitas vezes em aspectos, em hábitos, em costumes, para a gente poder justificar a nossa autossabotagem, essas desculpas. Só que a colheita qual que é? Quanto mais se demora para resolver algo, a demora para a solução também é a mesma medida. Então, o tempo que você leva para buscar algo, mudar algo, é a mesma coisa, é o tempo também que vai acontecer a mudança, a solução, né? Então, a sabotagem ela é um aspecto bem que precisa olhar com muito carinho na sua vida. E a última, eu Permissividade. como? Permissividade, quando você é Ah, muito permissivo. permissividade. A permissividade é essa questão de É o não, contrário de posicionamento, né? isso, de não. Porque o posicionamento é quando você diz, ok, eu tenho X, Y, Z para resolver na minha vida, tanto interna, emocional, questões de qualquer área da vida, e o posicionamento é ação. E a permissividade é aquilo que você se esconde atrás das desculpas e não toma ação. É, E e a a permissividade também está muito conectada a você querer ser amado e aceito e não se posicionar por medo da rejeição, né? Isso são vários aspectos, né? E também da questão, eu não vou me mudar, vamos supor, mudar de cidade, país, porque eu vou deixar pessoas para trás que eu amo. Só que não, a conexão continua. Você está criando essa desculpa porque você tem medo da mudança, de que você não vai se adaptar, às vezes a comida, os costumes, a língua, ou conhecer novas pessoas, porque tem barreira de que possa ser rejeitada, né? Ou o começar do zero, que muitas pessoas têm medo, mas continuam naquela mesma coisa. Então, reclamam,
daquilo que está vivendo, mas quando tem que buscar essa mudança, acabam trazendo as desculpas, os medos, né? Sim, Só que são tudo da mente. A gente tem sim, questões tudo tem uma como mudar, né? A gente sabe que na nossa as terapias que a gente trabalha são questões muitas vezes da ancestralidade que não te permite fazer isso. sim. E para você mudar esses hábitos, mudar essa ressignificar todas essas questões que estão às vezes no nosso DNA ou no nosso Brasil, por exemplo, que a gente é brasileiro, precisa de um movimento diferente. Hum, Se você, é a mesma coisa que a Asma fala. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Então, para quebrar essa mudança, quebrar esse hábito, quebrar alguma coisa na sua vida, você precisa ver que na balança está em desequilíbrio uhum. e depois a ação do corte. Não adianta você ver que a balança está em desequilíbrio, você ter noção, consciência daquilo, mas a Mas espada não tá ali, ó. permitindo. A espada tá ali sem fazer nada, né? Só que assim, na vida, muitas vezes usar essa espada vai ser uma decisão dolorosa. Às vezes vai ter que dizer não. E esse não, não é fácil. Porque muitas vezes você vai dizer não para pessoas que você ama. Você vai ter que dar limites para pessoas que você ama, pessoas próximas, e que elas não estão acostumadas a ouvir o não da sua boca. E aí o que acontece, você acaba se permitindo ficar dessa forma. Só que daí o merecimento, e o merecimento fica onde? É, justamente. Acho que esse último ponto aí que a Rose trouxe é uma das grandes sombras da Carta da Justiça, porque se você está acionando o aspecto da permissividade, de alguma forma, em algum nível, você já sabe que está se autoabusando, que seu ponto de equilíbrio já passou, que aquilo já não está mais, já não, você já não merece mais aquilo, como a Rosa falou, nós já não, já passou. Só que aí, muitas vezes, você não consegue se posicionar, que é a luz da justiça, porque tem algum ganho em não se posicionar, né? E esse ganho é por agradar, né? Como a Rose falou, ah, é uma pessoa que eu amo. Ah, e como é que essa situação vai ficar se eu me posicionar? Ah, a pessoa vai deixar de gostar de mim. Ah, eu vou deixar de receber alguma coisa. E aí fica se auto-abusando, né? E muita tem pessoas da área da saúde que ficam com pessoas, que trabalham com pessoas que estão no fim da vida mesmo, nos últimos momentos. O que mais elas falam é que elas se arrependem de não ter vivido, de ter trabalhado menos, de ter dado atenção àquilo que amava, que eram pessoas, fazer aquilo que gostava. E não ter Então, feito alguma viagem, que às vezes a gente não faz uma viagem na mudança, ah, porque minha mãe, meu pai, não sei quem vai ficar só. é, então Histórias. assim, arrependimentos que a gente, ao longo da vida, não precisa fazer isso. A gente pode tomar outras decisões. E eu posso falar por mim, eu já me machuquei demais não falando não. Então, todo esse movimento, por exemplo, que a gente fez no canal, de dar um não, não vou, eu vou ficar um tempo fora, também Autorrespeito. um autorrespeito, um auto-amor também, nesse amar, né? E isso, porque assim, a gente flui uma energia na nossa vida. E quando a gente tá se auto-abusando, o que que a gente vai atrair? O que que a gente vai trazer para nossa vida? Mais abusos. Aí é abusos na rua, é abusos na família, é abusos no trabalho, é em tudo. Por quê? Porque você tá trazendo esse autoabuso. Então, a nossa vida sempre começa por nós, Uhum. né? Então, se você se imaginar quando era criança, você fazendo tudo isso na sua vida, você ia estar permitindo isso? Ah, não, imagina, mas é o que tu tá fazendo, entendeu? Então, às vezes a gente precisa ter esses choque de realidade e dizer assim, não, eu me amo, eu vou me permitir fazer essa mudança. Porque no início, toda mudança, ela é às vezes dolorosa, assim como o nascimento. A gente chora quando nasce, é difícil sair do útero, todo aquele parto com aquela sangue, água e ou a cesárea que tem aquela cirurgia toda complicada, complexa, mas vem uma vida. Uhum. Então, muitas vezes se romper assim, essa tirar, passar essa espada, né, dar limites, vai ser um pouco doloroso, mas você tem que se posicionar porque isso vai trazer uma colheita. Qual é a colheita? O seu bem-estar.
você está realmente fazendo aquilo que te faz bem. E quando a gente faz bem, como diz aquela frase, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então, se você estiver bem, você vai conseguir ajudar mais as pessoas. Mas dá limites. Só que aí a gente tá falando com adulto, né? Claro que crianças podem assistir e tal. Mas o adulto tem que às vezes se posicionar como adulto. Às vezes nós a gente tem que viver como adulto, a gente tem que estar com a nossa criança interior, mas a gente tem que ser adulto. Tipo, não dá mais. A gente tem que passar essa faca, essa espada e dar limites. E quando a gente dá limites, a gente tá se amando de uma forma muito linda, porque tu tá dizendo assim, peraí, vou te cuidar. Uhum. Então, Falou a amiga Libriana aí. Inclusive, você esqueceu de falar, mas a Carta da Justiça, ela está conectada com o signo de Libra, que alguns isso, arquétipos, eles têm conexão com o horóscopo tradicional, né? E isso, os librianos aí é esse signo diplomata, né? Que tem capacidade de ver todos os lados da situação, mas talvez uma das sombras do Libra é não conseguir ser mais assertivo, se posicionar. Aí vem essa força da justiça para a gente conseguir sustentar, né, os nossos limites. E aí a gente deixa o questionamento, tá? É uma tarefa de casa para vocês fazerem uma avaliação, né? Vocês podem avaliar a vida de vocês por áreas, né? A vida financeira, a vida amorosa, família, a vida social. E vocês podem fazer a pergunta: nessa área da minha vida, o que é justo para mim, o que é eu mereço? Aí vocês podem escrever numa coluna, né? O que é justo, o que eu mereço? Ok. Faz esse primeiro mapeamento, que é a balancinha ali. Aí na outra coluna, ok. Já que isso aqui é o que é justo, o que eu mereço, o que é que eu preciso dar limites? O que é que eu preciso cortar? O que é que eu preciso dizer não? Qual um velho hábito que eu preciso deixar? Qual pessoas eu preciso realmente trazer um limite? Quais relações eu preciso ali me afastar para eu alcançar esse resultado? Então, é um exercício bem legal, assim, que aí você vai ter um panorama. E quando você tiver esse panorama, aí você tem que ir para o posicionamento, que é para ação. Ok, agora que eu já sei o que é, como que eu posso colocar isso na prática? Então, assim, isso já ajuda bastante, já traz resultados, só que às vezes, mesmo tendo essa consciência, a gente não consegue ir para ação, porque aí tem mecanismos no subconsciente que estão ali, de alguma forma, criando uma barreira para que você tome esse posicionamento. Então, para isso, a gente deixa também o convite que a gente sempre deixa nos finais de cada vídeo de tarô. Cada arquétipo desse, como a gente trabalha com tarô de uma forma terapêutica também, não só jogando cartas para ver futuro, passado e tal, a gente pode assumir a energia desse arquétipo, desse arcano para a nossa vida, para que a gente consiga ter forças de trazer esse limite, né, e de realmente acionar essa energia do merecimento. Então, a gente já falou desse atendimento em vários vídeos, mas só trazendo de novo, a gente faz um mapeamento, né, da sua vida, para saber, no caso da justiça, o que é que está em desequilíbrio ali. Aí, quando você não consegue fazer isso sozinho, a gente vai investigar quais as crenças limitantes que você pode estar sustentando no nível do subconsciente, às vezes consciente, que está te impedindo de dar esse limite, faz uma reprogramação e, por fim, a gente faz uma ativação do lado luz, do lado saudável desse arquétipo na sua vida, para que você tenha essa força de sustentar e trazer esse limite para o seu vida. Então, sempre na caixinha de texto a gente deixa os nossos contatos, as nossas redes. Então, é só chamar que a gente explica melhor como que funciona. É um atendimento dividido em duas partes. A gente traz mais detalhes por lá. No mais, a gente está muito feliz com esse retorno, dele ter sincronizado com a primavera, né, que traz essa energia de merecimento, de florescimento, de renovação. A gente sabe que é um projeto que está ficando aí de legado, vai ficar aqui registrado na rede, aqui no YouTube, e vai ficar registrado para quem quiser ver depois, para quem quiser até mesmo estudar. Acaba que é um pouco de estudo de tarô também, para quem gosta de tarô. E aí eu tenho certeza que se você assistir toda a série, você vai começar a enxergar o tarô de outra forma. Não só as cartinhas para ver o futuro, o que significa, não sei, não, poxa. Isso existe na minha vida diária, né? Nossa, eu tô. Aí você vai começar talvez a sentir assim, nossa, eu tô vivendo um momento que é carta da justiça. Tô vivendo um momento que é a imperatriz. Estou me sentindo plena que nem a imperatriz. Bom, agora eu tô precisando de
força do imperador. Você vai começar a se reconhecer nos arquétipos, nos arcanos. Então, isso é muito legal. A gente faz isso, eu e a Rose, o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu falo assim, amiga, a carta da torre chegou na minha vida. Ou então a carta do carro, a gente já, como a gente já tem essa intimidade com o tarô, a gente já fica reconhecendo, apontando ali. É mais fácil a gente reconhecer a vida através dos símbolos, né, amiga? Com certeza, porque a vida é feita de símbolos, né? Quem não quer chegar aqui não, então fecha os olhos. Porque estão aí, né, nas grandes marcas, É. desde cores, desde a forma da fonte, né, da escrita. Então, tudo E a tem gente pode símbolos. facilitar demais a nossa vida quando a Né? gente de alguma forma sincroniza com ferramentas que fazem com que a gente utilize os símbolos ao nosso favor. Já que eles estão em tudo, melhor a gente estar consciente e saber como que a gente está sendo influenciado por eles, né? Tanto no aspecto sombra quanto no aspecto luz. E é claro que a gente sempre vai convidar você a ficar com o aspecto luz de cada símbolo, mas que você tenha conhecimento do aspecto sombra. Porque muitas vezes você está na sombra dele, né? Ou está sendo manipulado pela sombra desse símbolo ali. Então, foi um grande prazer. A gente vai voltar na próxima semana com mais um arcano. Se eu não me engano, é um enforcado, que é uma carta de muita sabedoria também, né? De você ali pausar antes de agir, é bem bacana também. Gratidão. Nos vemos. Gratidão, nos vemos logo logo. Tchau, tchau.